Nós temos um entregador de bicicleta, que não é nem motoboy, é Beast Boy, né? Temos um entregador de bicicleta, temos a empresa Rich Entregas, Conservação e Limpeza, que seria um operador logístico, e esse operador logístico, assim como vários, são contratados pelo iFood. Então, essa é a diferença. Então, o iFood contrata várias empresas que fazem esse papel de operador logístico para realizar as entregas, e essas empresas, esses operadores logísticos, essas empresas contratam ou motoboys ou os Beast Boys. A Justiça do Trabalho detalhadamente reconheceu o vínculo empregatício entre essa, diríamos, intermediária, Rich Entregas, Conservação e Limpeza, e o entregador. Então, se nós formos, eu separei aqui alguns trechos, se nós formos na decisão, claramente, só se refere aqui à decisão, a Justiça do Trabalho, só se refere à relação entre o entregador e o operador logístico. Ficou nisso. Então, diz, restou exaustivamente comprovado nos autos que o autor trabalhava como entregador no modo operacional OL. Que os elementos convergem para a existência do vínculo perseguido, notadamente o contrato de intermediação de negócio firmados, no qual é possível vislumbrar que havia uma organização de trabalho com escalas, regras e horários. Uma organização de trabalho por parte da primeira ré, com realização de escalas, regras e horários. Se nós formos no depoimento pessoal do entregador, mesma coisa. O entregador diz que foi contratado pela empresa Fly para fazer entregas pelo aplicativo iFood, que tinha que esperar ser colocado em escala para poder trabalhar, se não fosse tal. Que recebia ordens da Ina, da Patrícia e do Igor, aos quais eram funcionários da Fly, que só poderia trabalhar pelo aplicativo iFood, não por outro, que não poderia rejeitar ordens de serviço, ou ficaria 3, 4 dias em casa sem trabalhar, que podia pausar o turno, que não recebia ordens diretas do iFood, que o iFood mandava a quantidade de pessoas que podia trabalhar e o Fly escolhia, que quando era convocado ficava em casa, que o iFood não determinava o uso de qualquer equipamento. Então, no próprio depoimento pessoal, fica muito claro que o entregador não tinha nenhuma relação com o iFood. Ele tinha relação com essa empresa, que ele diz aqui, chama Fly, mas é a Rich Entregas e Conservação de Limpeza, a reclamante, e a Justiça do Trabalho, ela analisando, ela detalhou e entendeu existirem provas do vínculo empregatício entre o entregador e o reclamante, a Rich. Não, então, aí que eu quero chegar, que me parece o ponto importante. Nós aqui em reclamação, inclusive nos nossos precedentes, entendemos que a matéria de prova, se a Justiça do Trabalho elencou provas e chegou à comprovação de que naquele caso concreto há o vínculo empregatício, então aí não é o caso da aplicação dos nossos precedentes. Só que em relação ao iFood, o que a Justiça do Trabalho reconheceu foi uma obrigação subsidiária tão somente pela terceirização. Não reconheceu nenhum vínculo, disse: consoante a teia legal que rege odiernamente a terceirização brasileira, a prestação de serviços de forma terceirizada, utilizando-se da força de trabalho do empregado contratado pela prestadora de serviços, é o que basta
para configurar a responsabilização subsidiária da segunda regra, na condição de tomadora de serviço. Então, o que fez a Justiça do Trabalho? Ela detalhou, inclusive a partir do depoimento pessoal do entregador, que há vínculo empregatício, ou havia vínculo empregatício entre o entregador e essa empresa, contratada pelo iFood como uma terceirização de prestação de serviços. Aqui é o vínculo, ponto. Em relação ao iFood? Em relação ao iFood, basta ele ter terceirizado, porque aí ele já é responsável. E aí, isso vai totalmente de encontro com a nossa jurisprudência, que diz que para fixar a responsabilidade subsidiária na terceirização deve-se comprovar dolo ou culpa, deve-se comprovar aqui o vínculo. Não há nenhuma comprovação de vínculo em relação ao iFood. Se Vossa Excelência me permite, eu analisei, e do ministro, que a reclamante aqui é a Richa Entregas. O iFood não recorreu, não reclamou. Sim, esse é o ponto, esse é um segundo ponto, um terceiro ponto, porque na verdade me parece que eu pedi vista e estou detalhando isso para evitar o entendimento de que a turma vem tendo julgados conflitantes. Aqui, a meu ver, o correto seria afastar a responsabilidade subsidiária do iFood. Mas o iFood não é reclamante. É reclamante. Porque aqui claramente não há responsabilidade subsidiária do iFood pelo fato da Justiça do Trabalho ter parado simplesmente na terceirização. Ter dito, a Rich, que o entregador chama de Fly, ela sim, ela dava ordens, só podia trabalhar, tinha exclusividade, tinha escala horária, ela é empregadora. O resto é porque foi terceirizado, exatamente o que nós aqui já afastamos, tanto o plenário quanto a turma. Mas surge esse problema do iFood não ter reclamado, não ser o autor da reclamação. Por favor. Não pelo caso, porque considero que o caso está muito bem resolvido à vista do debate pretérito e agora do que Vossa Excelência informa de que não houve resignação. Mas eu creio, presidente, que nós estamos com uma dificuldade hermenêutica, eu diria. Porque a reforma trabalhista, em 2017, expressamente instituiu a responsabilidade subsidiária. É expresso, está na lei. Artigo 5º-A, parágrafo 5º. Lei 13.429 de 2017. Eu estou lendo já na lei modificada, que é a 6.019. Vou ler o preceito. A empresa contratante, no caso o iFood, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer a prestação de serviço e o recolhimento das contribuições previdenciárias, observar o disposto no artigo tal. Está escrito na lei. E no artigo 10, redundantemente, parágrafo 7º, a contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período que ocorreu o trabalho temporário. Então, tanto no que se refere à prestação de serviço, que nós chamamos de terceirização, quanto o trabalho temporário, a responsabilidade subsidiária do tomador é expressa na lei. Quando eu aqui cheguei, ministro Alexandre, e é claro que esta é a razão pela qual ainda não observei o princípio da colegialidade. Porque considero, sim, há um acervo de precedentes, mas creio que há casos, na semana passada mesmo a ministra Carmen, no virtual, trouxe um caso de corretor em que ela distinguiu, no caso concreto, à luz da lei que rege a corretagem. Então, nem nós podemos, e eu concordo, obviamente, com a posição do colegiado, de dizer que qualquer relação diferente da relação de emprego é inconstitucional. Não, eu não compartilho dessa tese, mas, por outro lado, automaticamente nós não podemos afastar mecanicamente, de modo uniformizador, aquilo que não é uniforme. Então, nós vamos ter que, em algum momento, não agora, porque nós estamos julgando um caso, responder. A reforma trabalhista de 2017
quando diz, repito, expressamente que existe a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, vale ou não? Porque essa é uma dicção legal clara que está hoje na Lei 6.019 de 74, modificada pela reforma trabalhista. E aí nós vamos ter que encontrar uma forma no futuro, não nesse caso, de como compatibilizar a jurisprudência assentada no Supremo com a dicção legal. Ministro Flávio, me permite uma Pois não. parte? No tema 725, que é exatamente o tema que trata da terceirização de serviço para a consecução de atividade fim, na tese firmada pelo tribunal, na parte final, inclusive, consta mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. É isso. Então, a tese 725 do Supremo Tribunal Federal, na linha da legislação citada por Vossa Excelência, também faz referência a essa responsabilidade subsidiária. Então, aqui, eu teria até muita dúvida se seria o caso de afastar a responsabilidade subsidiária do iFood, tal como foi fixada pela Justiça do Trabalho. Agora, considerando que não houve qualquer irresignação do iFood, eu acho que fica totalmente afastada, ao meu ver, essa possibilidade nesta reclamação. Ministro Zanin, só Vossa Excelência leu a parte final da Claro. tese. Vossa Excelência poderia repisar a tese só para nós refrescar? A tese do tema 725 é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. E aí vem, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, o que fez aqui a Justiça do Trabalho? Tal como afirmou o eminente ministro Alexandre de Moraes, ela reconheceu que havia uma relação de trabalho na forma da CLT entre o entregador e uma empresa intermediadora, que é a reclamante. Reconheceu que havia e deu os elementos que indicam essa relação de trabalho. E, para além disso, condenou o iFood, que é o tomador final do serviço, a responder subsidiariamente por essa dívida trabalhista. Então, na minha visão, não há colidência com a tese 725, porque está expressamente prevista essa possibilidade de responsabilidade subsidiária, tal como prevê a lei, e, para além disso, o iFood, neste caso concreto, não impugnou a decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Então, são dois fundamentos, ao meu ver, para manter a responsabilidade também do iFood no caso concreto. O primeiro é que não houve a resignação do iFood. E segundo, e que a própria tese 725 prevê expressamente essa responsabilidade subsidiária do tomador do serviço na hipótese de terceirização. Nós entendemos que a empresa em geral, pode terceirizar a atividade fim. Terceirização da atividade fim e reconhecimento de vínculo empregatício não combinam. Ou pode ou não pode. Se pode terceirizar, não é empregador. Até porque, nesse caso dos autos, até há uma menção de que o entregador trabalhava para outras plataformas também. O que ocorre? Essa empresa, isso para manter, vamos dizer assim, a solidez da nossa jurisprudência. A RSCH, Entregas e Conservação e Limpeza Limitada, ela optou por que tipo de metodologia na sua função? Terceirização da atividade fim. Terceirização da atividade fim significa dizer que a empresa não exige subordinação, pode entregar para quem você quiser. Eu até não estou me lembrando agora, mas acho que há alguma coisa hoje numa plataforma que explica exatamente a atividade de um entregador. Tem um documentário, um filme, que ele trabalhava para várias plataformas, e aí quebra a bicicleta dele, ele tem que conseguir uma outra bicicleta e tem que fazer serviço para várias plataformas. Então, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo dispositivo. Por que uma empresa
Eu não estou nem cogitando do iFood, porque isso seria um negócio persálito, né? Mas como a Bruxa Carmen bem destacou, não houve recurso. Mas eu não estou nem pensando nessa responsabilização persálito. Eu estou pensando na metodologia adotada por essa empresa. Ela avisa ao entregador, quando ele entra, olha, aqui é terceirização da atividade fim. Você vai trabalhar para quem você quiser, mas você vai ser entregador aqui, mas pode entregar para outras plataformas também. Eu acho que o fato de, digamos assim, estabelecer que o iFood não tem responsabilidade, ou tem responsabilidade, isso é algo que, para mim, não interessa nessa reclamação. O que interessa aqui é saber o seguinte: essa empresa de conservação e limpeza poderia terceirizar a atividade fim? Promover a uberização? Sim. Então, onde está violando a nossa jurisprudência. Vossa Excelência me permite um pequeno parte? Pois não. Que nesse caso é diferente das outras hipóteses em que nós julgamos, em que a pessoa se habilita perante várias plataformas a prestar um serviço. Então, a própria pessoa, o entregador, vai à plataforma, se inscreve, e aí ele pode ser demandado pela plataforma para fazer a entrega e pode, inclusive, recusar fazer a entrega. Então, nessas hipóteses, nós temos considerado que não há vínculo empregatício na forma da CLT e temos afastado decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem esse vínculo. Mas aqui a situação é diferente. Aqui, este empregado, ele não foi ao iFood se inscrever e assim como se inscrever em outras plataformas. O que ele fez foi ser contratado por uma empresa intermediadora que, inclusive, colocava numa relação de subordinação, horário fixo, dentre outras hipóteses do artigo 2º e 3º da CLT, a configurar a relação de trabalho. E esta empresa intermediadora prestava serviços para o iFood. Então, o iFood demandava a esta empresa reclamante que, por seu turno, exigia que este empregador, assim como outros, prestassem um serviço sem a possibilidade de recusa e de forma exclusiva ao iFood, nesse caso. Então, a situação é diferente. Nessa parte que eu vejo que no curso dos debates lá, houve uma alusão ao fato de que ele podia atender, inclusive, 2 ou 3 plataformas na mesma entrega, se os restaurantes e os clientes estiverem na mesma rota. Mas na verdade, na essência, o que eu entendo é o seguinte: o que havia muito? Empresas de limpeza. Então, a empresa limpa o fórum, limpa a sede do governo, faz uma série de serviços. E isso é uma empresa que tem que contar igual a call center. 60 mil pessoas atendendo o telefone. Se nós admitimos a terceirização, foi exatamente para estimular a possibilidade de ter mercado de trabalho, que, por exemplo, é o que acontece nos países, como você sabe, do sistema saxônico. Então tem essas formalidades legais, porque isso dá flexibilidade ao mercado, sob uma análise econômica, e ao mesmo tempo possibilidade do empregado, do servidor, ou desse entregador de trabalhar livremente. Então, no meu modo de ver, se nós fizermos esses distinguimentos só porque essa empresa foi contratada por outra empresa, no meu modo de ver, com devida vênia, eu acho que nós estaríamos negando a nossa tese, porque eu entendo a nossa tese assim: a terceirização é livre, mas há uma responsabilidade subsidiária da empresa contratante, que não diz que a empresa contratante como o outro, não. A empresa que contratou esse empregado. Há uma responsabilidade subsidiária em alguns casos, como, por exemplo, se ele estiver fazendo uma entrega e aí sofreu um grave acidente, não tem vínculo empregatício, mas aí há uma responsabilidade subsidiária por uma questão até
até uma questão de respeito aos valores constitucionais em relação ao trabalhador. Mas se nós dissermos que qualquer empresa que presta serviço para outra empresa, ela em si não pode terceirizar, então nós estamos negando vigência com a devida vênia à nossa tese. Ministro Fux, eu acho que agora Vossa Excelência apontou um caminho para uma reflexão posterior, que de fato esse caso, como a ministra Carmen disse, o relator, o próprio ministro Alexandre, Vossa Excelência já havia dito, ele é mais simples, porque de fato ele tem um óbice processual. Mas o caminho que Vossa Excelência sugeriu agora é um caminho razoável. O certo é que a nossa tese, como disse o ministro Jani, fala em responsabilidade subsidiária. A lei fala. Então, talvez nós precisamos, eminente presidente, em algum momento fazer um debate sobre isso, para nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio. De fato, eu concordo. De fato, a terceirização, à luz dos precedentes do Supremo, é legítima. Atividade meio, atividade fim, isso está assentado. Agora, nós temos certas circunstâncias, como esta que nós estamos julgando, e outras, que nós vamos ter que apreciar à luz do que Vossa Excelência acabou de dizer, os valores constitucionais relativos ao mundo do trabalho. Porque senão nós vamos criar uma bomba fiscal. Porque a bomba fiscal no sistema previdenciário, porque daqui a pouco, quem está no sistema previdenciário? Os profissionais melhor remunerados foram terceirizados. Como o sistema previdenciário no sistema de repartição, que é o que nós adotamos, vai se financiar com a pirâmide etária jogando contra o sistema previdenciário, como nós todos sabemos, porque as pessoas, graças a Deus, morrem menos. Então a pirâmide etária já é tendente a que menos trabalhadores entrem para pagar os aposentados. E se nós, de modo, aí sim, automático, excluímos do regime previdenciário, de modo assim absoluto, nós vamos contratar uma crise fiscal para a próxima geração. Então eu acho que esse caminho do meio que Vossa Excelência acabou de apontar é um caminho virtuoso. Eu disse ao eminente presidente, em outra ocasião, que nós temos, ministra Carmen, aquele debate sobre municípios. Municípios como contratantes de terceirizados. E o que o Supremo decidiu? Que não cabe a transferência automática. Correto. Não cabe, é preciso que haja culpa invigilando e elegendo. A Lei 6.019, ela fixa parâmetros de idoneidade da empresa terceirizada. Por quê? Porque não pode ser qualquer pessoa que diga assim, ei, eu vou ser terceirizado. Porque depois não tem quem pague a previdência, não tem quem pague então, as obrigações trabalhistas. Então, sob a ótica da responsabilidade fiscal e dos valores constitucionais do mundo do trabalho, como Vossa Excelência acabou de dizer, acho, presidente, que nós precisamos, em outro caso, que não neste, debater exatamente essas nuances à luz da tese assentada no Supremo, que é o que eu tenho procurado. Né? Eu não tenho certeza, porque é uma área trabalhista muito pouco aqui visitada, né? Nesse grau de profundidade. Mas quando nós decidimos a questão do Uber, surgiu alguma inovação legislativa no tocante a esse aspecto, ministro? Foi o projeto previdenciário, de lei, não tem? Foi enviado um projeto de lei, mas não foi aprovado ainda. Exato. Foi enviado um projeto de lei. Tem isso. O projeto busca exatamente esse caminho do meio. Agora, esse caso também é interessante, porque no depoimento pessoal do entregador, ele reforça a nossa tese. Ele reforça a nossa tese, em que pese aqui ser uma excepcionalidade, mas ele reforça a tese, principalmente, e que foi muito criticada por alguns em relação ao iFood e ao Uber, porque ele mesmo diz que saiu dessa empresa. Ele disse que saiu porque essa empresa exigia dedicação exclusiva, horário. Ele saiu e, ao mesmo tempo, ele se vinculou na nuvem ao iFood e ao Uber, porque ele queria atuar de forma como um profissional liberal no iFood e no Uber. Ou seja, demonstrando que tanto o iFood quanto o Uber, nessa modalidade, é uma terceirização, não é uma relação de emprego. Ele acaba... como usuário desses aplicativos, ele acaba comprovando que é possível, e há vários, nós sabemos, trabalhar ao mesmo tempo no Uber, no iFood, porque aí é um prestador de serviço.
A diferença nesse caso, que foi destacada pelo ministro Zanin, e por isso eu pude vista, é que nesse caso, talvez até por um erro da contratante de prestação de serviço, ela exigia exclusividade, horário, hierarquia, disciplina. Então, ela acabou se colocando numa posição diferenciada. Porque tem nome isso que o senhor acabou de dizer. É relação de emprego. Tem um nome. Então, é uma excepcionalidade que, como eu disse, não afasta a nossa tese, até porque o próprio depoimento pessoal do motorista reforça isso. Ele fala, saí disso, porque isso exigia tudo. Em outras palavras, ele diz, eu saí dessa empresa porque exigia uma relação de emprego e agora estou prestando serviço para o iFood, estou prestando serviço para o Uber, e aí como um profissional liberal. Mas, especificamente retornando a esse caso, como em relação ao iFood não foi ele que recorreu, então, especificamente com essas considerações, eu acompanho o ministro Cristiano Zanin. Eu vou pedir, então, Vênia, para manter essa posição, até porque em reclamação não posso analisar fatos, provas, tem que me basear pela tese que foi fixada, e dizer que esse depoimento pessoal certamente teve um bom advogado por detrás, né? Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente. Aqui eu tenho que a decisão do ministro relator e agora Vossa Excelência também votando é exatamente no sentido de que nós não temos como superar o que foi posto desde antes. Foi acertado até contra a nossa jurisprudência. Entretanto, quem poderia ter algum interesse processual não manifestou interesse. Não somos nós que de ofício podemos reconhecer. Mas quanto à tese, eu tenho a tese ou o fundamento adotado. Relação de emprego é uma coisa, terceirização é outra. E é preciso, inclusive, distinguir também, ministro Flávio Dino, quando Vossa Excelência enfatiza esses itens, que nós começamos essa discussão em relação ao que era responsabilidade subsidiária relativamente ao artigo 73 da antiga Lei de Licitações, ainda em vigor em parte, porque ali se imputava como um carimbo, culpa negligendo ou invigilando, como se a administração pública pudesse, aspas, eleger. Não, eleger, nós não elegemos, nós licitamos. Portanto, nós não temos sequer essa possibilidade. Isso era carimbado na Justiça do Trabalho e atribuía-se a um ente da administração pública que não tem liberdade, primeiro porque pessoa jurídica não tem liberdade, tem outras coisas, tem prerrogativas, tem até direitos, tem obrigações, mas liberdade é insto ao ser humano. Segundo, não teria nunca liberdade de eleger ninguém, que quem elege é eleitor, e nós somos administração. Portanto, na parte de como se contrata, quem contrata, sempre vinculado. Em terceiro lugar, porque exigiria que tivesse no orçamento a possibilidade daquele pagamento que vai ser determinado, e nós não podemos fazer uso discricionário ou arbitrário. Então, foi aqui que se passou, porque o Tribunal Superior do Trabalho sumulou que o artigo 73 é inconstitucional numa atividade administrativa. Nós dizemos, não, primeiro, não, quem declara inconstitucionalidade em abstrato é o Supremo. Segundo, porque neste caso, aquele artigo 73 é isto, não tem contrariedade. Então, com base naquilo, muitas vezes se tem adotado aquele precedente também para os casos de terceirização, que é outro recorte jurídico-processual.